Mãe, você é incrível! Por isso, esse espaço é todo seu. O Sistema Conectados com Deus e Comunicação apresenta Mãe Conectada. Apresentação, Raquel Lage, com a participação especial de Lila Lage. Olá, meninas! Bom dia! Como vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um programa Mãe Conectada. Olha que legal, gente! Vocês viram essa vinheta aí? Que chique! Adorei! Muito bem! Primeira vez que a gente usa a vinheta hoje. Vamos usar aqui em todos os programas. Gostei, hein? Vamos lá! Bom dia para você, Dineia! Está dizendo aqui que a unção do Espírito Santo possa estar abençoando por mais uma bela e maravilhosa programação. Possamos colocar em prática tudo que irá ser passado hoje pela honra e glória do Senhor. Que legal, amém! Ela pede oração aqui também. Nós vamos orar pelas suas filhas, para que você possa educar nos caminhos do Senhor. E ela disse que ainda não é batizada, mas apresenta aos pés do Senhor os seus desejos, batismo e casamento. Que bênção isso aí. Bom dia para Érica, para Roselaine, que legal estar aqui com vocês. As meninas ainda estão dormindo, não chegaram mais por aqui, mas não tem problema, você pode compartilhar para convidar mais meninas para estar aqui conosco, porque olha, a gente vai falar sobre muitas coisas legais hoje. Hoje nós vamos mudar um pouco o nosso tema de educação, que a gente está sempre falando por aqui, sempre focada nos puxões de orelha. Eu sempre fico falando aqui pra mim, gente. Eu falo, digo pra vocês, tudo que eu falo aqui é um puxão de orelha pra mim. E hoje nós vamos mudar um pouco de tudo aquilo que a gente vem falando nos últimos programas e vamos falar um pouco sobre organização. Nós já falamos num outro programa aqui sobre organização, como a gente se organizar, como que isso funciona de uma forma mais prática, mas hoje a gente vai falar sobre o impacto da organização na nossa vida. Isso a gente falou um pouco num outro programa, mas a gente não se aprofundou. E hoje eu trouxe também umas ideias, umas dicas, que eu gosto de trazer dicas para vocês. Dicas de decoração sem gastar dinheiro, olha só que legal. Então nós vamos falar sobre o impacto da organização na nossa vida, depois nós vamos falar um pouquinho sobre 10 motivos por que a gente, uma vida organizada, uma casa especificamente organizada, melhora a nossa vida. E depois eu vou trazer algumas ideias aqui sobre decoração. Então hoje a gente vai falar de algo bem diferente, mas que está na nossa vida, né, o dia inteiro, tá? O tempo todo na nossa vida. E quem é que não gosta de facilidade, né? A organização facilita o nosso universo, facilita a nossa vida de uma forma incrível. Tá aqui a Givanete Ferreira, bom dia para você. Também tá a Luciene, lá de Rondônia, um beijo para você, Lu. A Lana, bom dia para você, lá de Mendes. A Roselaine tá aqui, oba, gosto disso, vamos organizar. Legal, eu também, né? Sabe aqueles negocinhos que se chamam organizadores? Aquelas caixinhas? Legal, né, gente? Eu adoro aquelas caixinhas. Bom, hoje a gente vai falar sobre o impacto dessas caixinhas na nossa cabeça. E quando a gente começa a organizar as caixinhas já na nossa cabeça, o restante fica mais fácil. E quando a gente coloca em prática as caixinhas físicas, a nossa vida é impactada, né? A nossa cabeça fica muito mais leve, né? Tira um peso, né? Sabe quando a gente tem aquele emaranhado de fio, tipo esses fios de telefone, nem se usa mais, né? Mas é de carregador de celular, isso que eu quero dizer. Fio de carregador de celular, fio de carregador de não sei o quê, o fio e aquele emaranhado de fio, extensão não sei da onde. Pois a nossa vida fica desse jeito quando não há organização. E eu sei que a gente já passou por momentos em que você olha e fala assim, gente do céu, o que eu faço? Por onde eu começo? O que eu vou fazer? Eu sei que existem situações que as coisas fogem do controle, é um filho que adoece, ou é alguém que você tem que socorrer, ou você adoeceu, ou você está
dedicando mais tempo numa outra coisa que seja mais prioridade naquele momento, e aí acabou que as coisas ficaram uma desorganização só, as coisas foram amultuando e enfim. A gente vai falar sobre como desembaralhar tudo isso, especialmente pessoas, casa que tem bastante gente, né, que vive, que tem mais coisas, né? Quanto mais gente, mais coisas. E aí, como organizar tudo isso? Me diga aí, vocês que estão aqui comigo na casa de vocês, quantas pessoas tem? Vamos ver se está fácil ou difícil para manter esse negócio organizado. E quanto mais pessoas, mais difícil, viu? Para falar a verdade, mais difícil. Mas vamos lá. Como que uma casa bem organizada impacta na nossa vida? E hoje nós vamos falar sobre 2 âmbitos de organização. No final, eu trouxe uma reflexão divertida para a gente compartilhar aqui hoje. Vamos lá. Arrumar a casa e jogar aquilo que não se precisa mais pode ser uma coisa muito legal, uma tarefa incrível para ocupar a nossa mente com uma coisa, talvez com que você queira relaxar. Talvez você esteja cansada ou cheia de coisa. Gente, como que é bom você jogar, não é jogar coisa fora, porque às vezes a gente tem muitas coisas que a gente pode doar, mas é você tirar, desentulhar, tirar tralhas. Para você vai ser tralha, mas para uma outra pessoa vai ser útil. Coisas que estão ali, mas você não está utilizando, né? Você não precisa daquilo ali. Eu vi uma vez uma pessoa dizer que assim, os psicólogos dizem, né, também, que se você deixou de usar alguma coisa, você guardou e não usou, eu não me lembro exatamente, não sei se são 6 meses, uma coisa assim, é um determinado tempo e não te fez falta, pode despachar, pode mandar embora que você não vai precisar mais daquilo, não. Então, assim, é claro, né, gente? Por exemplo, uma bombinha de nebulização, né? É uma coisa que você não usa, uma coisa que talvez você não use a cada 6 meses. Mas você não vai jogar fora, porque isso você vai usar. Estou dizendo de coisas que não são, que são supérfluas, né? Estão ali porque você viu na promoção, eu gostei. Por exemplo, você tem 4 pessoas em casa e você tem 12 panelas. Para quê? Você nem usa, né? Para que você tem 12 panelas? Tudo do mesmo tamanho. Então, porque eu gosto, porque essa não sei o quê, porque... Então, como a gente acumula coisas que não são necessárias, não são importantes, né? Não precisam. Então, é muito bom a gente começar a pensar nisso, porque isso ajuda a relaxar, ajuda na saúde mental e é muito bom para a família toda você viver com menos. Hoje em dia a gente tá numa época em que o minimalismo é não uma moda, né? Acaba que vem uma moda. Eu acho que é uma moda que veio aí, é uma fase, né, de minimalismo que acaba nos ajudando, porque tem muitas coisas que vêm que são prejudiciais, mas tem muitas coisas que vêm que são muito saudáveis. Mas o minimalismo, ele é bom, ele é legal, porque primeiro que você não gasta dinheiro, né? Se você tem uma ideia, assim, de casa, de coisas assim mais minimalistas, mas sem muita coisa, né? Sem ocupar muito espaço, tá muito cheio, muita informação, você gasta menos, né? Porque se você tem na cabeça que sua casa tem que estar cheia de coisa, você gasta mais, você sempre está comprando, sempre está utilizando. E isso não é legal, porque enche a nossa cabeça de informação e tal, mas quando você começa a se desfazer, você pede ajuda das crianças, enfim, de desfazer, fazer limpeza, vamos doar isso daqui, fazer limpeza nas gavetas periodicamente. Enfim, eu ganho bastante roupa para os meninos. Dos meninos, meus vizinhos aqui, os meninos mais velhos perdem roupa e eles ganham e usam tudo. Então, assim,
ganha a roupa, aí eu já desfaço, dou mais um tanto, porque senão não cabe nem na gaveta. Então, a gente precisa fazer isso, precisa fazer essas limpezas periódicas, essas faxinas aí, porque isso ajuda, isso traz saúde mental para todo mundo. E nesse tempo que a gente faz home office, nosso local de trabalho é a nossa casa. Então, deixar ela mais arrumada, mais organizada, deixar a casa com menos informação, isso ajuda a clarear a mente, né? Uma coisa, meu marido não suporta a estante lá em casa é cheia de livros, não tem espaço mais para pôr livros na estante, mas ele não suporta nada que esteja fora do padrão dos livros. Os livros têm que estar certinho, em pezinho na estante. Se tiver um papel na prateleira, ele já não gosta, tem que tirar aquele papel dali. Ele falou, não polui a estante, fica uma coisa, né? E eu vivo colocando alguma coisa lá e ele vive falando, e aí eu vou e tiro, e enfim. Mas você deve priorizar pela sua visão. Quando você olha assim, você sente paz, sabe? É claro que se você tem filhos, você vai ter bagunça. Não quer ter bagunça, não tem filho, né? Mas a bagunça diária é sinal de vida dentro de casa. Tem pessoas ali que moram ali, que bagunçam, que são felizes, que corre, que pula, que bagunça o lençol. É legal isso, é muito legal. Mas também é legal manter a organização. Tem aquele momento legal de brincar na cama, se abraçou os filhos depois do almoço, deitou um pouquinho para relaxar, bagunçou, legal, saiu dali, o que custa esticar, não? Então uma cama limpa, lençóis esticados, por exemplo, dá uma cara nova no seu quarto. Levantou? Uau, pensa numa coisa deliciosa, sair do quarto e deixar a cama arrumadinha. Isso dá sensação de limpeza, traz um diferencial ali para o seu cantinho. E isso faz com que seu dia comece bem, né? Já começa mais animado. Então, arranjar um tempo de 10 a 15 minutos para fazer essa manutençãozinha de esticar o lençol. Então, olha, 10 a 15 minutos. Já você passa pelos quartos assim da sua casa, vai dando uma esticada, pronto, já deu um outro ar na casa. Então, um lar arrumado dá disposição, favorece a criatividade, faz com que você se sinta inspirado a experimentar novas receitas na sua cozinha limpa ou pensar em formas de decorar a casa, mesmo com coisas que a gente vai falar aqui, recicláveis, coisas legais. Isso transmite paz, faz com que você ganhe mais disposição para fazer as tarefas do dia a dia. Pensa numa coisa ruim, fazer almoço com louça suja na pia. É ruim, né, gente? Fala a verdade. Eu não consigo, não. Tenho que lavar a louça todinha primeiro, para depois começar a fazer almoço. Vamos lá. A Ana Cláudia está dizendo aqui, ó, minimalismo, meu objetivo. Praticidade é tudo que precisamos. Verdade. Minimalismo é vida, né, Ana Cláudia? Deixa eu ver. A Lana também disse aqui, ó, tô querendo viver com minimalismo. A Roselane diz assim, ó, quanto menos coisas, menos bagunça, mais espaço, mais organização e mais tempo. Verdade, a Érica está falando aqui, ó, abrir mão do desnecessário nos traz leveza e bem-estar. Isso mesmo. A Rosalene colocou aqui, ó, tralha não se organiza. Exatamente, é isso aí. Tralha a gente não organiza, não. O que é tralha para a gente pode ser útil para alguém. Então, doe. Se estiver ruim, não dá para uma outra pessoa usar, jogue fora. A Ana Cláudia disse, eu estou planejando montar um espaço para cada componente da família, para que cada um saiba o que realmente precisa e se organize em seu espaço. Cantinho dos livros, principalmente. Legal. E ensinar a organização.
Aí ela colocou aqui, ó. Rosilane, para a gente ter ideia de como está a poluição visual, é bom tirar fotos. Assim a gente observa normalmente consegue enxergar melhor o que precisa ser mudado. Exatamente. Então você tira uma foto. Gente, na internet tem muitas ideias. Coloque no Google aí, por exemplo, você quer dar uma mudada na sua sala, coloca assim, sala minimalista. Dá uma ideia aí, ó. Coloca lá em imagens para você ver que legal que é. É bonito, é prático, né? Você não tem que ficar tirando pó daquele monte de coisinhas. Sabe a época da minha mãe? Minha mãe não está aqui hoje, que ela foi no dentista, por isso que ela não está aqui, eu tô falando dela. Mas na época da minha mãe, tinha muitos, eu não sei dizer o nome, mas os antigos diziam assim, eu não sei hoje, são enfeites, né? Os antigos diziam assim, bibelô, uma coisa assim, né? Vocês vão entender. Aquelas coisinhas que decoram a estante, decora não sei o quê, decora não sei o que lá. Gente, hoje em dia não existe mais essas coisas, não. Mas há quem goste, né? Há quem goste. Então, é isso. Quanto menos isso, menos esses bibelozinhos, menos trabalho para você, menos poluição. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Deixa eu ver. Estava falando aqui sobre você dedicar apenas 10 a 15 minutos para dar uma geralzinha assim, você já vai ver como que a coisa muda. E na hora de organizar a casa, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. Agora vamos lá. Tomadas e fios são coisas que a gente pouco pensa, mas isso, quando você tira de vista, melhora muito o ambiente. E além disso é proteção, né? Deixar fios expostos, especialmente para criança, é proteção. Então, deixar fios expostos, além da proteção, polui um pouco o visual. Ok, Raquel, mas na minha casa não tenho outra opção. Aí você vê, depende de onde você passa o fio, usa criatividade, coloca aquelas coisinhas verdes, sabe aquelas folhagens, o nome do negócio. Coloca aquela folhagem, o fio passa ali por trás, ninguém nem vê. Pisos e escadas. Então, prestar atenção onde que você pisa. Isso é importante porque, às vezes, tem um piso que está solto, se é de madeira, uma coisinha, isso pode causar acidente. Então, detalhezinhos que podem, às vezes, machucar, coisas assim, traz desconforto, preocupação e pode acabar com o nosso dia. Quinas de móveis merecem atenção, porque também são causadores de acidente. Então, se você ainda vai comprar um móvel, tenho vontade de ter uma mesa, não sei o que, prefere quinas arredondadas. Coisa assim, especialmente para quem tem crianças. No quarto das crianças, como que ficam os brinquedos? Fica dentro de uma caixa de papelão. Fica onde? Então, prefira organizadores. Eu dou dicas, se você puder, que sejam transparentes, para que as crianças consigam ver o que tem cada organizador ali e elas saberem guardar cada um no seu espaço. Raquel, não tem espaço para colocar assim 4 organizadores, coloca um em cima do outro. Tem um cantinho lá, põe um em cima do outro. Resolve. Cozinha. Uma coisa muito legal em cozinha, quem consegue esconder o botijão de gás assim para debaixo da pia, também já dá um outro visual, melhora muito o ambiente. Eletrodomésticos que você usa esporadicamente, o que você pode fazer para organizar? Primeiro, deixar os fios sempre enroladinhos, né? Amarra com um elastiquinho, alguma coisa, enrola, dá uma amarradinha. Depois, se você puder, deixar dentro de armário. Ou tem uma despensa. Na minha casa tem despensa, então deixa na despensa. Já dá uma melhorada imensa no ambiente. Lavanderia. Então, lá na lavanderia, seus sabão,
o cloro, o não sei o quê, fica tudo lá do lado da máquina e tal, então fica numa prateleira. Prefira colocar isso dentro de caixinhas, fica mais organizadinho do que fica aquele montão de potes coloridos, de marcas diferentes que a gente usa. Quando você coloca uma caixinha lá de uma cor só na prateleirinha, você coloca ali só, as coisas são grandes, os outros são menores, os potes menores, o outro fica mais organizado, então dá uma outra visão. Nos banheiros, como que eu posso organizar assim o banheiro? Então, sempre deixar o banheiro com menos coisas possíveis. Exemplo, toalha. Então, tira a toalha, coloca lá fora para secar, não deixar dentro do banheiro. Coisas de criança, que criança usa no banho, aquele shampoo, aquele negócio tudo na janela do banheiro. Então, coloca uma prateleirinha, se o seu banheiro não tem um nicho, um negócio, ou um armáriozinho, uma coisa que esconda. Quanto mais você esconder coisas coloridas e de diversos tamanhos, mais legal fica o ambiente. Raquel, mas eu nem tenho dinheiro para comprar um armário para o banheiro. Meu banheiro nem cabe um armário. Então, você vai reciclar, vai pegar madeirinha, vai pegar um caixote de madeira, você vai pintar ele e vai pregar na parede. E vai ficar uma gracinha, vai ficar lindo e você não gastou praticamente nada. Agora, nós vamos falar um pouquinho. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. A Sandra está aqui. Bom dia, Sandra. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre 10 motivos pelos quais a organização melhora a nossa vida. Então, a gente está falando sobre o impacto, né, da organização. Então, a ordem e a limpeza, ou seja, a organização e a limpeza, elas andam de mãos dadas, né? Então, assim como a limpeza e a saúde andam de mãos dadas. É por isso que é importante manter a casa arrumada, que a nossa saúde física e mental fica melhor. Então, se a gente tem uma casa bagunçada, com coisas no chão, roupas em todos os lugares, a gente não tira as coisas que a gente não guarda, né, na verdade. Então, começa a acumular poeira, depois sujeira mesmo, né, bastante sujeira, e a gente fica doente, aí a gente começa a espirrar, e aí a nossa vida mental fica terrível. Agora, se for o contrário, mantemos as coisas no lugar e as coisas mais em ordem, nós podemos limpar a nossa casa rapidamente, com calma e com mais tranquilidade. Vamos lá. Tenho aqui as dicas por que a organização melhora a nossa vida. E aí eu trouxe 10 dicas para você. Primeiro, melhora a nossa saúde. Vamos falar sobre isso. Por exemplo, a poeira, juntamente com a umidade, ela traz muitos germes e muitas bactérias. E isso pode afetar a nossa saúde de maneira silenciosa. A gente nem vê, nem imagina que isso está, né, causando problema. E com o passar do tempo, nós vamos notar os efeitos. Mas então, o que a gente vai fazer? Então, tentar manter a casa sempre livre de poeira e, consequentemente, vai ser livre de bactérias por conta da limpeza. E isso vai ajudar na nossa saúde. Por exemplo, um banheiro que você lava uma vez na semana é um banheiro que tem mais probabilidade de ter bactérias do que você lava 2 vezes na semana. Agora, Raquel, eu lavo meu banheiro uma vez na semana, tá? Mas só eu que uso. Beleza, perfeito. Mas se você tem mais pessoas em casa, quanto mais pessoas usando, mais vezes você tem que lavar. E você também pode, uma coisa que é muito legal para casas que têm umidade. Assim, Raquel do céu, minha casa não tem poeira, mas tem umidade. Existem uns... como é que fala? Não sei se eu vou conseguir falar. Desumidificadores. Consegui! Desumidificadores.
que é para casas que são úmidas. Você coloca em lugares estratégicos, vem na embalagem, escritos e tudo mais. Isso reduz a umidade. Uma coisa que reduz a umidade em casa são plantas, porque elas puxam, tá? Por incrível que pareça, planta, ela puxa essa umidade para ela. Isso também reduz a umidade dentro de casa. Vamos lá. Tem uma coisa aqui que eu quero falar para vocês. Tá. A Edneia tá falando aqui, ó. Eu amo organização. Tive uma infância rígida. Minha mãe tirava as louças do armário para me lavar tudo novamente. Eita, nós. Tinha que deixar bem brilhando. Foi maravilhoso tudo isso desde pequena. Tenho aprendido. Tenho mais roupas. Vou tirar do guarda-roupa. Vejo que não tenho necessidade para usar. Vou doar. É isso aí. Também estou fazendo aos poucos reforma no vestuário. Isso aí, Edneia. É isso aí. Você vai aos poucos se organizando. O fato da sua mãe ter te dado essa educação na organização de forma tão rígida assim não significa que você tenha que reproduzir. Isso não é interessante. Mas foi legal que você aprendeu que é importante manter as coisas limpas, né, e organizadas. Mas não necessariamente precisa fazer isso daqui. Né? Agora, é claro, se tem uma coisa guardada há muito tempo e você queira tirar para limpar, isso é importante, né? Igual roupas guardadas há muito tempo, que dá mofo e tudo mais. Mas, meninas, já a gente volta a conversar sobre isso. Eu falei aqui só sobre uma das razões porque a vida organizada impacta na nossa vida, que é a saúde, melhora a saúde. Mas eu tenho mais 9 para falar para vocês. A gente vai para um intervalo, uma música rapidinho, e a gente volta já com mais essas 9 razões. Lembrando que hoje eu trouxe curiosidade para vocês e uma reflexão divertida para o final, tá bom? Vamos ouvir uma música e a gente volta já. Não posso compreender teu imenso amor por mim, ao morrer naquela cruz pra me salvar. Em teus braços me acolheu, mesmo sendo um pecador. Não mereço mais, redimido fui por ti. Foi por tua graça, imensa graça, que hoje livre sou do mal. Teu perdão me resgatou. Foi por tua graça, imensa graça. Hoje salvo estou, Senhor, com teu sangue me comprou. Teu amor alcança cada filho teu. Em servo se tornou, deixando as glórias lá do céu. Escolheu se humilhar em meu lugar. Açoitado foi por mim, de espinhos coroado
Que lindo esse hino. Eu gosto tanto, estava tão aqui entretido aqui assistindo, que quase que eu não volto pro programa. Meninas, peço desculpas porque eu não abri o grupo hoje. Eu achei que eu tinha aberto, mas eu abri uma outra configuração. E o Gabriel tá aqui. O grupo tá aberto. Ele tá aqui me olhando. O grupo tá aberto. Aí eu não tô entendendo nada. Foi pro intervalo aqui com a música. Gabriel, o que você tá falando, Gabriel? É que você não abriu o grupo. Eu abri, Gabriel. Abri nada, gente. Tinha aberto uma outra configuração. Quando for assim, vocês podem me mandar mensagem no privado. Raquel, abre o grupo. Aí eu vou prestar atenção no que eu tô fazendo. Gente, olha, voltando ao nosso assunto, que a gente está falando sobre organização, a Érica mandou aqui uma ideia muito legal. Não tinha pensado nisso, mas eu vou aplicar lá em casa. Ela falou assim, ó. Faça uma dinâmica que no final do dia cada pessoa da casa pegue o que está fora do lugar, que seja do outro. Assim conseguimos mostrar o que é mais desorganizado e ajudá-lo a melhorar. Olha que legal! E você não carrega tudo nas costas também, né? Você não fica com aquela carga de ter que organizar tudo. Muito legal, especialmente para quem tem criança como eu, é uma ótima brincadeira. A gente estava falando aqui sobre os impactos na nossa vida que a organização traz. E aí, por que a organização melhora a nossa vida? A gente falou aqui sobre a saúde, melhora a nossa saúde. Agora vamos falar sobre a segunda ideia, é que aumenta a criatividade. Como assim? As coisas estão organizadas, a criatividade quando está bagunçado, eu tenho que colocar as coisas no lugar, arrumar um lugar para colocar e eu tenho que ser muito criativo para guardar tudo. Não, vamos ver. Então, quando alguém quer ser organizado, ela aproveita melhor os espaços para guardar coisas, usar móveis de maneira funcional. Às vezes você tem um móvel, você não sabe para que serve aquilo ali, mas pode ser uma sapateira, que seu sapato fica tudo embaixo da cama. E aí, olha a ideia. Então, a nossa criatividade aumenta quando a gente mantém as coisas organizadas, porque você olha e você vê, isso daqui eu posso usar para isso. Isso daqui dá certo para usar nesse lugar. Fica muito mais criativo. E quanto mais desordenados forem os ambientes, né, mais bagunçados, menos poder de concentração a gente tem e menos produtividade, por isso, menos criatividade. Então, abrir a nossa mente, começar a analisar quais móveis e espaços a gente pode usar, principalmente se eles não servirem, né, como um lugar próprio para armazenamento. Isso é muito legal, porque às vezes um móvel pode virar um banquinho para varanda. Olha que coisa incrível. E se você quiser saber como aproveitar um móvel que você tem aí e usar ele de uma forma bem funcional, você pode também pesquisar. Na internet tem muitas ideias assim de UI, né, que se fala, faça você mesmo, como você organizar e mudar os ambientes. Outra coisa que impacta na nossa vida é que diminui a ansiedade. A organização diminui a ansiedade. Então, se a gente está num ambiente que a gente não se sente confortável porque está tudo bagunçado e está sujo, a nossa ansiedade aumenta. Agora, olha que interessante. A gente fica ansioso e aí come, né? Para diminuir a ansiedade, a gente acaba comendo fora de hora, comendo demais. E o problema está onde? Aí você não consegue fazer dieta, não consegue fazer nada. O problema está em você parar de comer. O problema está lá na desorganização. Olha que interessante. E aí, quando você mantém as coisas organizadas, você tem menos ansiedade, mais produtividade, mais criatividade, você rende mais, seu dia rende mais, você tem mais disposição. Consequentemente, se você tem vontade de emagrecer, se você está acima do peso, você vai conseguir. Olha que interessante. Então, somando essa desorganização, essa bagunça, ao estresse do trabalho, com criança e tudo mais, isso vai virar um caos. Então, a gente precisa tentar manter as coisas mais organizadas, né? Manter tudo que a gente usa
tudo que a gente suja no lugar. Isso, Raquel, significa que eu tenho que lavar roupa todo dia? Não. Isso significa que eu tenho que lavar banheiro todo dia? Não. Eu tenho que tirar pó todo dia? Não. Eu tenho que limpar não sei o que lá todo dia? Não, não é todo dia, mas você vai se organizar. E aí você pode fazer um planejamento semanal. O que você vai fazer no domingo? O que você vai fazer na segunda? De acordo com a sua rotina e de acordo com a sua necessidade. Se você tem filhos pequenos, você tem que, fazer mais coisas. Seus filhos já estão maiores, diminui, porque ele ajuda. Primeiro que o maior já ajuda na limpeza. E segundo que diminui mesmo a bagunça, né? É fato, né? A criança bagunça mais. Mas significa, Raquel, que agora eu tenho que falar com meu filho, jogou o brinquedo no chão, pode ir lá guardar. Não, deixa a criança brincar, deixa a criança espalhar o brinquedo. Ela está brincando, está no seu momento de criatividade. Quando você proíbe de brincar, ela vai querer assistir e vai virar uma encrenca, enfim, deixa brincar. Agora parou de brincar? Agora tomar banho, relaxar, vai dormir. Agora vamos guardar os brinquedos, hora de guardar. Então, é nesse sentido. Então, diminui a ansiedade. Quarto, abaixa o seu nível de estresse. Então, estresse dentro de casa, a gente sente muito quando a gente vê a casa bagunçada, ou a gente tem muita coisa fora do lugar. Gente, pensa no estresse dia de sexta-feira, quando você não consegue adiantar na quinta. Eu falo por mim. Dia de quinta que eu não consigo adiantar, sexta-feira é estressante, porque eu tenho tudo para fazer, especialmente quando eu vou receber visitas. Então, complica. Por isso que é muito bom dar uma adiantada na quinta, dar uma aliviada. Então, diminui o estresse, baixa o nível de estresse. Especialmente agora que a gente tem trabalhado, as coisas estão voltando ao normal, mas a gente ainda trabalha bastante em casa. Então, vamos tentar manter as coisas o mais organizada possível. Lavar o que a gente sujou, bebi uma água, enfim, vou lá e lavo. Ensino as pessoas da casa a lavar, por favor, Vamos ensinar, por favor. Custa lavar o copo que bebeu água? Não tem que deixar lá na pia para você vir lavar depois, Assim. E se você também tiver como dividir as tarefas de casa, melhor ainda. Tem filhos maiores, um pouquinho, tem como dividir? Legal. Outra coisa que é boa, a organização nos mantém ativos. Então, as tarefas domésticas, não tiram o nosso corpo da academia, mas contribuem para não termos uma vida sedentária. Porque requer movimento e atividade, especialmente se você não pratica nenhum tipo de atividade, nenhuma caminhada, enfim. E ao executar as tarefas em casa, você acaba fazendo um tipo de atividade, move os músculos, articulações, que são muito importantes. E isso é muito bom, é importantíssimo para nos mantermos ativos, especialmente quem já tem 40 anos para cima, tá? Então, assim, não coloca ninguém para fazer aí, se você pode fazer. Se você pode fazer, faça para que você se mantenha ativo. Se os seus filhos já estão grandes, tem 40 anos, tem filhos já de 15, faz tudo, só faço comida. Então, assim, divide, não sobrecarrega, para que você também faça exercício, que é importante também. Outra dica é que a organização nos ajuda a não ficar doente com frequência. Primeiro, pela doença mental, Começando por aí. Mas respirar e dormir dentro de uma casa com bactérias, com germes, nos enfraquece. Diminui a imunidade. E o nosso corpo ele está constantemente lutando para nos manter saudáveis. E se a gente chegar a um ponto de enfraquecer, a gente está mais disposto a adoecer. E isso, se houver alguém doente em casa, complica, Porque se é por conta de sujeira, de coisas assim, outros também podem adoecer. Então, é importante a gente manter as coisas o mais lindas possíveis, limpas. E aí, a gente vai fazer uso da buchinha.
Uso da buchinha, uso do borrifador, vamos colocar um álcoolzinho, um clorozinho, e enfim. Tem umas coisas, umas dicas que são muito legais que eu nunca lembro, né? Eu sempre tenho que pesquisar. Mas são dicas que você faz uma misturinha e aí coloca lá na parede, desinfeta, tira mancha, faz um montão de coisa, gente. Então, se vocês quiserem misturinhas assim, ó, dá uma pesquisada. E é bem legal essas misturinhas, assim, para tirar um germe, tirar essas coisas assim, são facinhos. Põe a misturinha, passa o paninho assim, deu uma limpada geral e fica ótimo. Depois, permite que você receba as visitas ao seu gosto. Então, uma casa bagunçada e suja é complicado receber convidados. Enquanto a sua casa é mantida limpa e arrumada, você recebe suas visitas com mais disposição. Você fica mais... vai vir chegar uma pessoa, tá ok. Você não fica com aquele negócio agora, quando chega uma pessoa e o negócio tá bagunçado, vai chegar e você fica assim, ai meu Deus, pelo amor de Deus, né? Aí você já fala, a pessoa vai chegando e você já vai falando, desculpa aí a bagunça, não repara não. Quanto mais você fala, mais a pessoa repara e por aí vai. Vamos lá, gente, melhora as suas noites de descanso. Opa, chegamos numa parte boa, quem é que não quer dormir bem? Então, primeiro que você vai dormir em paz, né? Porque as coisas estão mais organizadas, você sabe que não tem uma carga de organização para você fazer no outro dia. E aí, tem uma outra coisa que é o ambiente fica mais limpo, né? Mais puro. E aí você consegue dormir melhor durante a noite. E você amanhece mais produtivo, né? E com mais, você consegue mais se concentrar em mais coisas no outro dia. Depois, aumenta a sua produtividade. Então, trabalhar em ambientes limpos, organizados, aumenta a nossa produtividade. Você faz as coisas mais rápidas, com mais alegria, com mais energia. Por outro lado, se a gente trabalha num ambiente sujo, num ambiente confuso, ele tende a nos distrair e a nos concentrar mais em arrumar outras coisas. Ele tende a nos distrair e nos concentrar em outras coisas do que naquilo que a gente está fazendo. Então, um ambiente bagunçado, você está olhando aqui, você tem muito papel em cima da mesa. Se você trabalha num escritório, e aí fora de casa, por exemplo, um tanto de papel em cima da mesa. E aí você chega e você está fazendo um negócio aqui, mas aqueles papéis, aquele monte de informação, aquela coisa, você fica tão perdido que você não produz aqui, com aquele negócio. Agora, gente, eu conheço uma pessoa que você entra dentro do escritório dessa pessoa e só tem ele e o computador. Qualquer hora que você chegar lá, só tem ele e o computador. No máximo, um papel que ele esteja usando naquele momento ali. Ele saiu do escritório, só tá lá o computador em cima da mesa. Gente, que organização. Fico assim, encantado. É um homem. Fico encantado. E por último, aumenta os seus níveis de felicidade. Olha que legal. Retornar ao trabalho e ver a casa bagunçada irrita e estressa. Então você chegou em casa, tá virado do avesso? Estressa. Mas se for o contrário, ai, como você se sente bem. Você senta, dá até para você relaxar, pôr as pernas para cima. Mas se não, você já chega e já fica, né, agoniado. Eita, nós. Então, essas são as 10 razões pelos quais a organização impacta na nossa saúde, melhora a nossa vida. E agora, eu trouxe para vocês 10 ideias de como, acho que são 10, não tenho certeza, de como você decorar ambientes sem gastar dinheiro. Então, vamos lá. Por exemplo, você pode fazer um jardim interno aí na sua cozinha. Nossa, Raquel, fazer um jardim dentro da minha cozinha? Você vai pegar caixotinho que veio do Ceasa, uma coisa assim, você vai diminuir esses caixotinhos e aí você vai colocar num cantinho aí na sua parede, no alto, e aí você vai pegar. Se você não gosta de plantas naturais, você pode decorar com uma verdinha, colocar ali
uma arvorezinha de pimentinha artificial, você vai colocar uma florzinha, um negocinho. Agora, se você gosta do natural, você vai pegar um vasinho com terra, vai plantar uma cebolinha, vai colocar de vez em quando para tomar um solzinho, você pode retornar para ali, você tá com seu temperinho aí dentro da sua cozinha, fica a coisa mais lindinha. Então, um jardim interno dá um outro ambiente. Raquel, não para mim não dá certo, vou molhar, vai causar sujeira, vai dar sujeira, ter que tirar para tomar sol, colocar, dá para ser um artificial, dá. Então coloca um jardinzinho artificial, vai ser a coisa mais lindinha aí no seu ambiente. Pode ser na sua cozinha, pode ser no corredor, na sala, enfim. Até no banheiro dá para colocar. Depois, uma dica legal, você olhar as coisas que você tem com novos olhos. Sempre a gente tem mania de olhar e falar assim, mas não era isso que eu queria era uma colcha lá de não sei quantos fios, 200 fios, 300 fios para colocar na minha cama. Muda essa posição dessa colcha, coloca duas ao invés de uma. Põe um lençol na transversal, põe o outro do outro jeito, dá uma dobrada. Muda as coisas e você vai ver como que vai ficar bonitinho, diferente e vai te motivar a manter organizadinho. Outra dica que você nem precisa gastar nada para fazer: decoração com livros. Tem um livro aqui em casa que eu tenho repetido e eu não sei, ele tem uma imagem legal e tal, recorta, faz um quadro, põe na parede, ou pega aquele livro, coloca em cima do rack, põe um livrozinho, põe o livro deitado. Sempre a gente usa livro em pé na estante. Decide, põe deitado, faz uma coisa diferente. Põe um livrinho na mesa de centro aí da sua sala, se você tiver, que fica arrumadinho, mas que fica no alcance talvez das crianças, para as crianças pegarem também, e um livro que elas podem, enfim. Coloca um álbum de fotos, talvez você tenha fotos, coloca um álbum de fotos à disposição para seus filhos verem junto com você, ter aquele momento gostoso, ou quando chegar alguém na sua casa você poder mostrar. Depois, uma outra dica, mude os móveis de lugar. Minha mãe ama isso, se ela tivesse aqui ela já estaria falando. Eu amo mudar os móveis de lugar, meu pai não gosta. Meu pai não gosta porque quando ele está acostumado com os móveis num lugar, ele acorda de noite para ir no banheiro e ele passa por cima dos móveis, cai, ele não lembra, né? Mas a minha mãe gosta. Minha mãe tá aqui, chegou, olha, saiu do dentista agora, está no estacionamento do mercado, tá dando uma olhadinha. Beijo. Tô falando da senhora, mãe. Um beijo aqui para Leia Souza, para Kelly, para Eliane Vicente. Um beijo para vocês. Vamos lá. Cadê as dicas aqui? Tenho mais dicas aqui para vocês. Sim. Estava falando de mudar os móveis de lugar. E aí você tem um espelho que você não sabe o que fazer. Não sei mais onde coloca esse espelho. Não sei o que eu faço. Muda ele de lugar também. Coloca ele na transversal, na parede. Põe no corredor, põe não sei aonde. Enfim. Dá uma mudada aí, pinta a beirada dele. Eu não gosto dessa cor. Pinta, coloca uma outra cor aí, tem problema. Depois, se você tem um móvel muito antigo, você não sabe o que fazer, recicla, faz dele um sofá, faz uma almofada para ele, faz uma mesinha não sei para onde, para varanda, faz dele um móvelzinho de brinquedo. Tem como arrumar, pinta para dar uma cara nova. Uma outra ideia, as crianças aqui em casa deixam tudo bagunçado. Já pensou em fazer uma cabaninha para elas num cantinho? Então, se no quarto delas tem um cantinho, faz uma cabaninha de índio, põe umas madeirinhas lá, em pé, amarra, prega, enfim, coloca um tecidinho, faz um negócio. Meus filhos não estão interessados em ler, faz um cantinho do livro. Faz uma cabaninha, coloca um tapetinho, coloca umas almofadas. Olha que ideia legal. Faz um cantinho do livro, que é um refúgio para as crianças, para elas ficarem quietinhas. Tá muito irritada e tal. Vamos deitar aqui um pouquinho? Vamos ver um livro? Começa a folhear um livro, começa a imagem, as crianças se aquietam, fica mais calminha. Enfim, pode ser um refúgio para as crianças.
Outra ideia, já falei, né, sobre usarmos colocar plantas, né, coisas verdes. Agora, reutilize madeiras, peças de madeiras, coisas assim. O que fazer? Tem uma madeirinha aqui, não sei o que fazer. Pega o serrote lá do marido, serra ela e faz um vasinho de flor. Faz um vasinho, prega, põe um prego lá, o parafuso, enfim. A gente tem que saber mexer com essas coisas também. Eu amo mexer com esses negócios de parafuso, de prego, de pintar. Eu gosto demais. Pode fazer uma mesinha para colocar lá fora, pode fazer, então, reutilize peças de madeiras, não jogue fora, faz prateleiras, faz vasinho de flor, faz alguma coisa. Funciona e dá muito, muito, muito certo. E agora que eu trouxe para vocês essas ideias de decoração, eu trouxe uma reflexão aqui. Essa reflexão foi escrita em 1902. Mas olha só que legal, divertida, né? Que vocês vão ouvir. Eu falei para vocês que é uma reflexão divertida, porque ela, se você prestar atenção, ela vai contra o que a gente falou aqui, mas a gente vai refletir no final. Vamos lá. É assim, ó. Casa arrumada é assim: um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, esse autor falando, tem que ser casa e não um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver em uma casa onde eu bato o olho e percebo logo, aqui tem vida. Casa, para mim, é casa com vida. É aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo abuso das refeições fartas, que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha? Tapete sem fio puxado? Mesa sem marca de copo? Tá na cara que é casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ninguém brinca ali. Casa com vida, para mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de muitas coisas que a gente guarda até barbante. Passaporte, vela de aniversário, tudo junto. Casa com vida é aquela em que a gente entra e sente bem-vinda. Aqui está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, para os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Gente, eu achei tão divertida essa reflexão aqui, porque assim, a princípio parece que vai tudo contra o que a gente falou aqui, mas faz todo sentido, porque do que adianta a gente ficar com a cabeça tão neurótica para manter a organização e não se permitir viver no ambiente que a gente que a gente passa praticamente a nossa vida. Então, você fica neurótica porque a criança pulou em cima da cama, fez uma festa, ficou feliz porque você chegou do trabalho. E aí foi pro quarto junto com você, subiu em cima da cama, pulou. E aí você brigou com a criança porque pulou em cima da cama. Bagunçou o lençol. Faz a festa com a criança. Depois arruma. Me ajuda aqui a arrumar. Aqui fala do sofá sem mancha. Você fica tão neurótica a ponto de aquilo ali virar um Deus para você. E se acontece um acidente de sujar o sofá, alguma coisa, você passa até mal. Enfim, aqui falou de muitas coisas. E no final, fala assim, é importante a casa ser arrumada? Sim. Ser organizada? Sim. Arrume as suas casas todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para você viver nela e reconhecer nela
que ali é o seu lugar. Senão passa a vida e você não vive. Então, precisamos manter organizado? Sim. Precisamos manter arrumado? Sim. Mas isso não precisa ser neurose, porque senão a gente adoece da mesma forma como a gente adoeceria se mantesse desorganizado. Precisa ter equilíbrio em todas as coisas. Beijo para vocês, meninas. Estamos chegando ao final de mais um programa. A Kelly disse aqui, amando as dicas. A minha mãe, é verdade, eu amo mudar os móveis de lugar. Muito boa dica de organização. A Belle, os caixotes de feira também servem para fazer de prateleiras. Pode pintar se preferir ou deixar rústico mesmo. Legal. Muito linda essa reflexão, interessante, disse minha mãe. A Belle disse, em tudo precisa ter equilíbrio. É disso que essa reflexão fala. Casa limpa, organizada, cheia de amor e equilíbrio. Cheia de bagunça para brincar também. Casa bagunçada é casa que tem vida, é uma coisa. Agora, casa suja é outra coisa diferente. Você chegar agora na minha casa, de manhã amanheceu arrumada, a sala está arrumada, estava arrumada, mas agora já tem dinossauro para tudo que é lado. Os meninos estão brincando. Que bom que eles estão brincando. E a Érica disse, pessoas neuróticas não são felizes dentro da própria casa e tira a liberdade dos demais. Exatamente. Meninas, eu sei que tem algumas meninas que pediram oração aqui pelos seus filhos, pela sua vida. Eu quero orar por vocês também, para que a gente consiga ter esse equilíbrio em todas as coisas. Quero fazer um pedido especial de oração aqui, que é pela irmã da Eliane Vicente, que está ligadinha aqui com a gente. Ela está precisando muito das nossas orações. A irmã dela está com um câncer que é agressivo e está se tratando, fazendo tratamento, mas precisa muito das orações. Posso contar com vocês para orar por ela? A Eliane Vicente está sempre aqui ligadinha com a gente no programa e ela está, inclusive agora, ela está ajudando a irmãzinha dela, ajudando a cuidar da irmã dela, lá com a irmã dela, acho que em Santa Catarina, se não me falha a memória, mas vamos orar pela sua irmã, tá? Eliane, eu esqueci o nome dela, mas não tem problema, Deus sabe. Então, de onde você estiver, se você puder, vamos levar os nossos pensamentos aos céus e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de programa. Obrigado por nos conduzir nessa manhã de quinta-feira. Nos ajude, Senhor, a ter equilíbrio em todas as coisas, para que possamos ser felizes e também ter tempo junto contigo, que a nossa vida não venha... A maneira com que a gente leva a nossa vida, a nossa casa, não vem interferir no nosso relacionamento contigo, porque a gente sabe que quando as coisas estão bagunçadas, em casas desorganizadas, sujas, a gente não consegue ter comunhão contigo, mas quando as coisas andam bem, a gente consegue estar bem contigo. Nos ajude a nos organizar, mas de forma equilibrada. Porque o Senhor não quer que a gente pende nem para um lado e nem para o outro, mas que a gente tenha equilíbrio em todas as coisas. E nesse momento, Senhor, eu também te peço por cada mãezinha que está aqui conectada nesse programa. Eu te peço que nos oriente, que abençoe todos os pedidos aqui. Também abençoe, Senhor, de uma forma especial a irmã da nossa amiga Eliane, que o Senhor possa atender as suas necessidades físicas, suas necessidades espirituais, também emocionais. O Senhor possa curá-la dessa enfermidade, Senhor, se for da Tua vontade. Nós cremos que o Senhor não tem alegria, não tem prazer na doença, no sofrimento dos seus filhos. Eu te peço que ajude ela a enfrentar essa dificuldade de forma que ela possa sentir paz e sentir o Senhor ao lado dela em todo o momento. Faça a Tua vontade na vida dela, livrando ela dessa doença e que ela possa viver dias gloriosos ainda na Tua presença. Eu te peço com perdão dos nossos pecados, agradecido pela Tua bondade e misericórdia para conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meninas, acabamos o nosso programa, mas quinta-feira que vem tem mais. Quinta-feira que vem nós vamos falar de um outro assunto. Quinta-feira que vem talvez a Lila esteja com a gente. Um beijo para a Lila, que foi fazer uma consulta.
foi no médico, ela está tudo bem, mas é a consulta de rotina que precisa ser feita. Então, por isso que ela não estará aqui com a gente hoje, mas semana que vem a gente está junto de novo. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus. A gente se encontra antes de quinta-feira, na segunda-feira no programa Só para Mulheres. É só entrar no canal Só para Mulheres, estaremos lá às 7h30. Um beijo para vocês, a gente se vê semana que vem. Vamos ficar com uma música. Até lá! Tua misericórdia